Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logoimagéticos com Desfotós. Hoje nós vamos falar de algo muito sério e muito tétrico, vamos dizer assim, que são os casos das exumações obrigatórias por lei daquelas pessoas que foram enterradas naquelas valas coletivas devido à pandemia de Covid-19. É algo alarmante o que nós estamos vendo após, de modo especial, a privatização dos cemitérios na cidade de São Paulo pelo atual prefeito. Esperem um pouquinho, fiquem conosco para vocês saberem mais. Peço para vocês, dê um like, curtam esse vídeo, passem para os seus amigos, compartilhem, porque é uma coisa de interesse público e é algo extremamente importante para vocês, tá bom? Vamos à vinheta. No dia 7 de março de 2023, tivemos a efetivação da privatização dos cemitérios públicos da cidade de São Paulo. Junto com ela, prestem bem atenção aqui, veio a obrigatoriedade da exumação obrigatória daqueles entes queridos que foram, entre aspas, despejados em covas rasas, às pressas, devido à epidemia de Covid-19. É óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas será que não? Isso tudo trouxe à tona uma série de desafios, especialmente para as pessoas mais pobres. Por quê? Porque se antes esses espaços representavam uma opção acessível às famílias enlutadas, oferecendo quando a prefeitura oferecia serviços funerários a preços razoáveis. No entanto, com a privatização, ou seja, com a transferência da gestão para empresas privadas, os custos dispararam, tornando a exumação e outros procedimentos, como a inumação, o enterro, ainda mais onerosos. Vamos prestar atenção aqui. Essa mudança teve um impacto desproporcional sobre as famílias, principalmente as famílias de baixa renda, que já enfrentavam ou já enfrentaram grandes dificuldades financeiras devido à epidemia de Covid-19. Os altos custos associados à exumação agora, de modo especial, representam um peso adicional em meio ao luto e à dor. Além disso, as empresas privadas movidas pela busca simplesmente pelo lucro têm sido, muitas vezes, criticadas por pressionar as famílias que são obrigadas a fazerem isso, a optarem por opções mais caras durante a exumação, como, por exemplo, a compra de jazigos ou mesmo a cremação. Essa ganância por meio do lucro ou visando tão somente ou simplesmente ao lucro tem sido objeto de críticas. Só que não tantas críticas, porque eu quase não estou vendo isso na rede. Por parte, muitas vezes, de autoridades da sociedade civil, ou uma ou outra voz que grita aqui e ali. A falta de transparência e o descaso com o direito das famílias enlutadas evidenciam, por exemplo, as consequências negativas da privatização dos cemitérios públicos. É crucial que sejam adotadas medidas para garantir que as famílias mais pobres, por exemplo, que as famílias vulneráveis tenham acesso digno aos serviços funerários.
sem que sejam, por exemplo, exploradas neste seu direito, de modo especial em momentos de fragilidade emocional tão grande, como aquela em que ocorre durante a exumação do seu ente querido. Lembrem, a partir de 3 anos da data do sepultamento, quando esse sepultamento é feito, por exemplo, naquilo que nós chamamos de covas rasas, que são aquelas covas coletivas, como nós vimos durante a pandemia, é obrigatória a exumação. Só que está acontecendo algumas coisas muito sérias que nós precisamos discutir aqui. Se você quer saber mais, espere, que vocês vão ficar alarmados com aquilo que está acontecendo, de modo especial com essas famílias que estão exumando seus entes queridos, principalmente após a privatização. Bom, vamos contextualizar a situação dos cemitérios de São Paulo durante a pandemia do Covid-19, destacando os desafios enfrentados pelas famílias enlutadas. Com o aumento exponencial no número de mortes por Covid-19, os cemitérios da cidade foram submetidos a uma demanda sem precedentes, resultando em uma sobrecarga do sistema funerário municipal. Imagens e relatos nos permitem visualizar a magnitude desse cenário: cemitérios lotados, filas de sepultamentos e covas improvisadas tornaram-se uma triste realidade. Sepultamentos noturnos, com o uso até inclusive de geradores. A urgência em lidar com um grande número de corpos levou a práticas de enterro rápidas e improvisadas, com sepultamentos sendo realizados em tempo recorde. Essa sobrecarga não apenas desafiou a capacidade logística dos cemitérios, mas também teve um impacto emocional profundo nas famílias enlutadas. A impossibilidade de realizar os rituais funerários, os rituais fúnebres tradicionais, a falta de tempo para processar adequadamente o luto, sem esquecer que nós tínhamos um governo que constantemente negava tal fato, simplesmente aumentaram ainda mais o sofrimento das pessoas afetadas. E quando eu digo isso, é muito importante nós lembrarmos que a partir do momento que as pessoas negam, elas não acreditam que o fato possa estar existindo, né? Ao explorar essa realidade, podemos compreender melhor os desafios enfrentados pelas famílias durante a pandemia, preparando-nos para examinar como a privatização dos cemitérios agora, que na realidade foi o ano passado, né, há 2 anos que estava sendo falado, simplesmente se tornou um agravante desses problemas e que afetou de modo especial as famílias mais pobres, apesar de o prefeito dizer o contrário, dizendo que houve uma redução de 25% nos custos. Percebam como os custos da privatização dos cemitérios majorou os valores cobrados pela exumação, por exemplo. Antes da privatização, os cemitérios públicos ofereciam serviços funerários a preços mais acessíveis, visando a atender às necessidades das famílias, de modo especial nesses momentos de luto. No entanto, com a transferência da gestão para essas empresas privadas, houve um aumento significativo nos custos associados à inumação, ou seja, ao sepultamento, e à exumação, bem como outros procedimentos funerários. Não esqueçam, as velas, as flores, o translado, só para citar alguns. Para ilustrar esse impacto, vamos comparar os valores cobrados antes e depois da privatização. Antes da privatização, por exemplo, os custos eram mais acessíveis, refletindo uma preocupação maior com a acessibilidade
e a dignidade das famílias enlutadas. Não esqueçam, era um serviço público. Serviço público. No entanto, após a privatização, os preços dispararam, tornando a exumação, por exemplo, um procedimento financeiramente mais desafiador, principalmente para as famílias mais pobres, como nós havíamos dito. Por quê? Porque uma empresa privada visa ao lucro. Ela quer ganhar, diferentemente do público. Ao analisar esses números, será evidente um aumento significativo que as famílias enfrentam para realizar a exumação, neste caso, obrigatória de seus entes queridos nos cemitérios agora privatizados. Esse aumento nos custos não apenas representa uma barreira financeira para as famílias, mas também levanta questões, por exemplo, sobre a priorização do lucro em detrimento da preocupação com o bem-estar social da população paulistana. É muito difícil nós pararmos para pensar nisso, principalmente dessa população nesses momentos de luto. Não esqueçam, o luto ele revém, ele volta, ele torna, devido à própria questão da exumação. Ao destacar essa disparidade nos custos, buscamos simplesmente conscientizar o público sobre os desafios enfrentados, por exemplo, pelas famílias enlutadas e a necessidade de se garantir que os serviços funerários sejam acessíveis e dignos para todos, independentemente de sua condição financeira. Somos todos cidadãos. Todos pagamos impostos e todos deveriam ter acesso a isso de uma forma pública. Percebam como as empresas privadas, além de tudo, pressionam as famílias a optarem, por exemplo, por opções mais caras durante essa exumação, como a compra de jazigos ou mesmo a cremação. Essas pressões adicionais colocam um fardo financeiro adicional sobre as famílias já sobrecarregadas pela perda de um ente querido numa situação tão difícil como foi a Covid-19. As empresas privadas frequentemente empregam táticas de vendas agressivas, aproveitando-se do momento, por exemplo, de vulnerabilidade das famílias enlutadas. Para quê? Para promover serviços mais lucrativos, mais caros, como, por exemplo, a aquisição de jazigos. Elas utilizam, muitas vezes, de uma linguagem persuasiva e insistente para convencer as famílias de que essas opções são as únicas maneiras adequadas de lidar com a exumação, exacerbando ainda mais o estresse emocional e financeiro dessas famílias. Mas por que eu estou falando tudo isso? Vamos prestar atenção. É importante destacar que existem alternativas e recursos disponíveis para as famílias. Por exemplo, famílias que enfrentam dificuldades financeiras durante, por exemplo, esse processo. Prestem atenção, o que está ocorrendo hoje nos cemitérios? Como eu disse para vocês, nós somos as pessoas que foram enterradas em meio à pandemia, como foram enterradas às pressas, em covas coletivas. Pela lei, elas têm 3 anos para exumar os seus entes queridos. E, ao exumar, a família ela vai direcionar para onde vai os restos mortais. Ou se vão ser colocados no jazigo da família, ou se vão para um ossário, ou se vão ser cremadas, isso independe. Agora, o que está acontecendo com as exumações, pessoal? Vocês devem lembrar
que as pessoas que foram enterradas com Covid-19, elas eram enterradas em sacos plásticos. E eram praticamente vedados para que as pessoas não pudessem para que não houvesse contaminação das outras pessoas. O que está acontecendo? Esses corpos estão sendo exumados desde o ano passado. Agora nós vamos chegar ao pico dos 3 anos, que foi 2021. E o que acontece? Muitas dessas pessoas que estão sendo, desses corpos que estão sendo exumados, não foram degradados pelo tempo. As experiências emocionais e psicológicas das famílias que perderam entes queridos para a Covid-19 e agora enfrentam exatamente um outro desafio, um desafio adicional, que é exatamente o que? A exumação desses entes queridos. Vejam só, essas famílias já estão carregando um fardo emocional avassalador, primeiramente pela perda de seus entes queridos. Não esqueçam, quem é que imaginaria que pessoas jovens, muitas vezes, simplesmente iam de uma noite para o dia morrer? E agora tem de enfrentar a necessidade de exumar os corpos. Isso tudo adiciona uma nova camada de angústia e de sofrimento a essas famílias. Nós estamos vendo relatos comoventes e emocionais, muitas vezes, de pessoas que estão exatamente passando por essa experiência, por famílias que estão tendo de demonstrar o peso avassalador agora dessa nova situação. E essa situação impõe para elas, que é exatamente a exumação, o que a própria exumação representa. Nós temos então uma jornada de um luto que acaba se prolongando, não só o luto, mas como a dor. E as famílias estão sendo confrontadas com a necessidade de reviver a dor da perda. Pior, a incerteza sobre o estado dos corpos. Além disso, os detalhes práticos envolvidos na própria questão da exumação. E a perspectiva de enfrentar novamente um outro processo de despedida. Isso tudo é uma fonte intensa de ansiedade e tristeza. Muitas famílias lutam para lidar com essa ideia perturbadora e de perturbar, além disso, o descanso final de seus entes queridos. Ao mesmo tempo em que elas mesmas enfrentam as pressões sociais e culturais associadas ao luto. Para muitas pessoas, a exumação é um lembrete vívido e doloroso da perda irreparável que sofreram, desencadeando uma série de emoções complexas, incluindo a tristeza profunda, a raiva, a culpa e o desamparo. É uma jornada de luto que parece muitas vezes não ter fim. É uma batalha constante para encontrar algum tipo de paz e aceitação diante de uma perda devastadora. Lembrem, a Covid ceifou a vida de quase 1 milhão de pessoas no Brasil. Em São Paulo foram quase 50 mil. Ao compartilhar essas histórias e dar voz às experiências dessas famílias, esperamos com este vídeo simplesmente sensibilizar o público, todos vocês, para que entendam os desafios emocionais e psicológicos enfrentados por aqueles que estão enlutados e estão reenlutados. É essencial reconhecer e honrar o sofrimento dessas famílias, oferecendo apoio emocional e solidariedade, não a busca pura e ganância pelo dinheiro. Enquanto essas famílias enfrentam o drama da exumação nesses cemitérios privatizados de São Paulo, não é isso que elas estão encontrando. Então, neste vídeo, nós buscamos simplesmente dar uma visão abrangente e compassiva dos desafios enfrentados por essas famílias durante esse processo de
novo enlutamento a partir, infelizmente, dessa privatização do cemitério de São Paulo. Parece que eles sabiam que essas pessoas teriam de fazer isso e esperar o momento certo para privatizar, para simplesmente pensar no lucro. Nós buscamos com isso, então, inspirar uma reflexão profunda sobre a importância de garantir apoio e justiça a essas famílias enlutadas, muitas das quais perderam seus entes por uma falta de uma política de Estado, uma política que visava ao bem comum, não à destruição comum, como nós estamos vendo de novo com essa situação. É fundamental que essas famílias sejam tratadas com dignidade e respeito durante todo o processo de luto e exumação, principalmente diante das pressões financeiras e emocionais pelas quais a Prefeitura de São Paulo, por meio dessas empresas privadas, fazem sobre elas, imputam sobre elas. Além disso, é essencial que as autoridades e as empresas responsáveis pelos serviços funerários atentem a isso, que não visem apenas ao lucro, principalmente numa situação tão difícil e desalentadora para essas famílias. Eu sei, tenho certeza, que a prefeitura ou muitas pessoas sabiam dessa situação, sabiam que hoje isso iria estourar. Logo mais nós vamos ver quantas famílias estão passando por esse drama de ter de desenterrar os seus entes que nem tiveram velório, nem tiveram tempo de se despedir, jogados em sacos plásticos. E agora, ao desenterrar, estão ali uma massa amorfa, mas não decomposta. Deve ser muito triste, deve ser muito triste. Somente mesmo por meio da solidariedade, compaixão e uma ação coletiva, podemos verdadeiramente honrar a memória daqueles entes queridos que foram perdidos por uma doença tão desafiadora e por um momento tão desafiador que é o luto. Espero que o vídeo tenha atendido seus objetivos de levar essa reflexão a todos. Mais uma vez eu peço que se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem isso para outras pessoas. Eu espero que muitos de vocês não tenham tido parentes que tenham sido enterrados nessa situação. E se tiverem e for na cidade de São Paulo ou num cemitério público, infelizmente que se preparem para essa situação. A nossa solidariedade para vocês. Tchau, pessoal.